Vamos lá, vamos conectando aí. Hoje vamos passar também no YouTube. Vamos tentar fazer aí, então eu vou estar olhando as duas câmeras aqui no Instagram e aqui no YouTube. Nós vamos fazer uma live também ali pelo YouTube, tá, gente? Então hoje nós vamos gravar ali para ficar também salvo no YouTube. Vamos falar sobre um tema muito legal hoje. Tá todo mundo me ouvindo aí? Quem já entrou consegue me ouvir perfeitamente? Dá um joia aí se tiver ouvindo certinho, tá? Nós vamos falar hoje sobre doenças autoimunes, né? As pessoas que perguntaram na caixinha de perguntas ali na semana retrasada, perdão, a respeito, né, de vários tipos de patologia. Então hoje nós vamos falar sobre as doenças autoimunes. Eu pensei em algumas, né, algumas que eu vejo mais assim em consultório, algumas que eu vejo mais no meu dia a dia, e vocês vão jogando aí também, né? Vão jogando aí umas ideias que com certeza a gente vai tentando esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema muito importante, né? Eu atendo pessoas com doenças autoimunes, não é a maioria, né, dos pacientes, dos clientes, mas é impressionante como melhora, mas melhora muito. Utilizar a terapia manual, a medicina germânica, as leis sistêmicas. Eu para te falar que a parte da constelação familiar associado com o entendimento do conflito, que vem muito da medicina germânica, ela assim, tem uma potencialidade muito grande na resolução ali das patologias, né, das doenças autoimunes. Ela ajuda muito mesmo. A gente sabe que são N fatores, N possibilidades que podem ocasionar uma doença autoimune, né? Então nós vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre o mais básico ali, o mais recorrente, né? Então, o que eu acho mais complicado em relação a isso hoje em dia é principalmente que o corpo humano foi meio que loteado, né? Então, assim, cada um estuda uma área, cada um trata um pedaço do corpo, e assim vai ficando mais complicado de se entender o corpo como um todo. Então, quando você pega uma doença autoimune, por exemplo, vamos pensar numa doença de pele, né? Se essa doença de pele vir de um estado emocional, se essa doença de pele vir de um problema intestinal, se essa doença de pele vir pela sua alimentação, talvez o profissional ali que vai tratar da sua pele, ele vai simplesmente tentar suprimir ali o sintoma, né? E não estou dizendo que sou contra, já usei pomada para suprimir, não significa isso, né? Eu quero demonstrar aqui para vocês hoje a possibilidade de a gente olhar para essas doenças, esses sinais, esses sintomas de uma forma um pouquinho diferente, né? Um pouco diferente. Então, assim, vamos pensar, você foi lá no profissional e você está com uma alergia de pele, uma doença autoimune na sua pele. Então, geralmente vai ser um tratamento ali com corticoide, vai ser um tratamento com corticosteroides, para tentar suprimir ali um pouquinho aquele sintoma. Só que aí o que acontece? Se a causa for em outro aspecto, não vai dar resultado. Então, assim, geralmente o que as pessoas têm de crença, que eu queria inclusive começar falando sobre isso, né? Isso é muito importante. As pessoas, elas acreditam que as doenças autoimunes, elas não têm cura, né? Então, assim, o que se é transmitido hoje para nós, né, é que geralmente é uma coisa genética, que não tem cura, não se sabe, né? Tanto é que eu estava lendo esses dias um artigo numa revista, né, de um profissional falando que daria $1 bilhão para quem descobrisse a causa ali de doenças autoimunes, porque até hoje, então, assim, ninguém sabe assim realmente carimbado a causa é essa ou aquela, né? O estudo, né, da medicina não tem ainda um
um fator ou 2 ou 3 fatores que são concretos. Se você tiver isso, você tem uma doença autoimune. Não necessariamente, né? Muitos falam da alimentação, muitos falam do estilo de vida, mas tem pessoas que comem glúten pra caramba, lactose também não tem nada, né? Então, se fosse realmente só esse fator, né, o tipo do nosso glúten, o tipo da nossa lactose de hoje, que é muito diferente de 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, com certeza o nosso corpo não está preparado para tudo isso, né? Para digerir, para absorver esse processo, mas tem pessoas que comem pra caramba e não sentem nada, né? Então isso deixa a gente cada vez mais intrigado, né? Nossa, será que é isso mesmo? Será que não é? E tudo mais. Então, quando a gente tenta pensar assim, em doença autoimune, o importante é você tentar entender o processo como um todo. Então, por exemplo, existem algumas patologias autoimunes. Eu vou dar um exemplo aqui, que é a patologia na suprarrenal. Então, assim, a patologia na suprarrenal, ela vai gerar, por exemplo, uma atrofia na glândula e a pessoa vai parar de produzir os hormônios. Então, assim, é totalmente diferente a nível de sistema nervoso, de bioquímica para o nosso corpo. Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre alergia. Que hoje é bem ligado à autoimune, né? A alergia cai ali um pouquinho também. Então, assim, o que acontece quando você tem um processo de psoríase, por exemplo? A psoríase é completamente diferente a doença autoimune em relação a, por exemplo, uma atrofia na sua glândula suprarrenal ou um processo autoimune na sua coluna, por exemplo. Então, a nível de sistema nervoso e a nível de bioquímica são processos completamente diferentes. Então, o que é importante é você entender a doença de Crohn também, nós vamos falar isso e um pouquinho sobre isso, né? Então, o que é importante vocês entenderem da doença autoimune é isso. Não tem como a gente segmentar o corpo para estudar ou para tentar tratar uma doença autoimune. Então, assim, a tireoidite de Hashimoto, nós vamos falar sobre isso hoje, né? Então, assim, no meu ver, por exemplo, se eu tenho um processo de tireoidite Hashimoto, né, que o sistema imunológico, teoricamente, começa a inflamar, a deteriorar a nossa tireoide. Então, assim, no meu ver, essa pessoa, primeiramente, ela teria que ir para um clínico geral. Sabe? Uma pessoa que olha o todo para que ela pudesse entender, nossa, vem de um estresse emocional, vem do seu processo alimentar, vem é genético, sabe? É alimentação. Então, assim, dessa forma, eu acho que o diagnóstico ele fica muito mais completo quando você consegue esse olhar mais sistêmico e mais amplo, né? Então, dentro de um processo de doença autoimune, basicamente o que acontece, nós temos o nosso sistema imunológico, né, que dentro de uma visão geral, ela serve para nos defender, né? Então, o nosso sistema imunológico são células que nos ajudam a defender de agressões externas e internas, né? Então, se um vírus entra, se uma bactéria, se um fungo ou qualquer patógeno entra no nosso organismo, teoricamente o sistema imunológico, de forma bem simples, ele serve para atacar, destruir e jogar fora aquilo, fazer todo esse processo interno no nosso organismo. Só que, por algum motivo, que é o que dizem, né? Por algum motivo, o nosso sistema imunológico muitas vezes acaba atacando o nosso próprio organismo. Rodrigo, você acredita nisso? Para mim não é convincente. Então, assim, primeiro ponto, isso não me convence. Nós somos seres vivos, vivemos há milhões de anos, estamos desenvolvendo o nosso cérebro, o nosso comportamento, a nossa bioquímica, nosso processo evolutivo humano há milhares de anos, e eu não acredito que o nosso corpo se voltaria contra ele mesmo à toa. Esse é o ponto, à toa. Então, dentro do curso de formação, né, de leis sistêmicas e biológicas, eu falo muito sobre a medicina germânica.
E para mim, ela realmente faz muito sentido. A quinta lei biológica, né? Então, para quem já está fazendo o curso, e às vezes tem alguém que já fez medicina germânica aí assistindo, com certeza vai entender isso que eu estou falando, né? A quinta lei biológica nos mostra que, né, o nosso corpo ele tem um sentido biológico para ter uma reação. Então, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo que mandaram aí, que é da tireoide de Hashimoto. Então, vamos pensar numa forma bem simples. Qual que é a função da tireoide, né? Então, a tireoide, ela basicamente vai receber um estímulo da nossa hipófise, né? Então, a nossa hipófise vai lá liberar alguns hormônios, né? Estímulos para fazer com que a tireoide comece a funcionar. E o que ela gera no nosso corpo quando ela libera os hormônios? Ela aumenta ou diminui o nosso metabolismo. Então, se a gente precisa acelerar, né? Então, a nossa tireoide vai aumentar a produção ali dos hormônios para que a gente acelere. Se a gente precisa desacelerar, então às vezes ela vai parar de produzir os hormônios ou mudar o tipo de hormônio assim sucessivamente. Então o que acontece? Numa doença autoimune, o corpo de repente vira e fala assim, bom, a tireoide é uma parte do corpo que não serve para mim. Simplesmente isso, ela agride, ela não é normal, né? É como se não fosse biológico, é como se não fizesse mais parte do meu corpo aquele órgão. E de repente meu sistema imunológico fala assim, não, eu vou lá, eu vou agredir, eu vou pegar uma pazinha e vou quebrar todas aquelas células, eu vou inflamar aquilo ali e vou jogar fora. Então assim, no meu ver, pensando até mesmo no processo evolutivo nosso, do ser vivo, dos seres humanos, é exatamente isso, né? Eu não vejo um sentido para isso acontecer de forma aleatória ou muitas vezes de forma até mesmo genética, né? Então, na minha concepção, não estou dizendo que eu sou o dono da razão, mas na minha concepção, no que eu estudo, no que eu vejo clinicamente, eu percebo que principalmente ela sempre, na maioria das vezes, tem relação com ou um conflito emocional muito grande, onde a pessoa não consegue mudar a sua percepção, ou em segundo plano, alimentar. Então, mas mesmo assim, sendo alimentar, e eu vou te explicar por que alimentar. Vamos lá, vamos começar a entrar mais um pouco profundo sobre isso. Quem tiver dúvida vai perguntando que nós vamos esclarecendo o máximo possível. Quando a gente começa a se alimentar mal, a gente começa a se intoxicar né, a parte de alimentação, a parte de toxina mesmo do nosso próprio corpo que produz. Quando a gente começa a intoxicar o nosso corpo, e como que isso acontece? Geralmente o nosso intestino ele começa a gerar uma desbiose que de forma bem simples, é um afastamento, né, entre uma estrutura e outra do intestino, que na verdade ele serve como um fechamento. Então na hora que o alimento chega, né, todo quebrado, as moléculas chegam, o corpo ele seleciona o que vai entrar ou não. Então esse é o processo que o intestino serve, né? Então ele vai absorver o que serve, o que não serve ele precisa separar. Mas quando a pessoa tem uma desbiose, ela simplesmente começa a ter esse afastamento e células maiores, proteínas ou células que não deveriam entrar, toxinas, vírus, bactérias, fungos, qualquer coisa que não deveria entrar, pode começar a entrar por esse buraquinho e vai para o sangue. Então, quando chega no sangue, o sistema imunológico fala, pô, olha aí, está chegando um agente estranho aqui, vamos criar anticorpo para isso e vamos, teoricamente, vai gerar uma inflamação subclínica. Então, o seu corpo ele vai começar a inflamar, o seu sangue vai começar a estar mais sujo e, teoricamente, você vai ter uma propensão muito grande a ter um sintoma. Rinite, sinusite, dor, cansaço, fraqueza, moleza, insônia. São todos os sinais e sintomas que muitas pessoas, no Google, na hora que você bate ali, você já começa a saber o que é. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem primeiramente aqui, que é o foco da formação. Porque, pensa bem, tanto para um nutricionista, para um médico, para um psicólogo, para um terapeuta, para uma mãe, para um pai que tem um filho com uma doença autoimune.
Quando você entende, mesmo que você chegue ali à conclusão, tal, não, eu sou intolerante ao glúten. Então tá, eu tenho lá uma alergia ao glúten, perdão, eu sou alérgico ao glúten. Mas o que acontece? Essa pessoa que tem uma alergia ao glúten, um processo, né, de intolerância ali, por que essa pessoa, ao comer o glúten, uns vai dar diarreia, outros pode dar uma bronquite, outros dá alergia de pele? Por que estoura, vamos dizer assim, em cada pessoa em um lugar? Então, hoje, dentro do que eu estudo, do que eu conheço, são duas grandes possibilidades. Primeiro, né, vamos falar sobre isso aí. Primeiro, vai me lembrando, tá? Se eu não falar, para não perder o raciocínio aqui, viu, Eliane Pazian? Vai me lembrando depois qualquer coisa desse tema. O que acontece? Se você, né, tem um conflito emocional, quando você tem um choque emocional, quando você vive um estresse muito grande, o nosso cérebro ele processa isso numa região que controla um órgão específico. Então, por exemplo, se eu tenho um conflito, um estresse que afeta a minha pele, se eu tiver um problema, né, com o glúten, com a lactose ou com a minha alimentação, vai alterar a minha pele. Se eu tenho um problema emocional que desregula o meu intestino, eu vou ter uma alteração no meu intestino e assim sucessivamente. Então, isso para mim faz sentido, sabe? Isso para mim é uma coisa muito lógica, muito palpável, muito próxima da realidade, do que simplesmente o corpo passou a atacar a pele. Entendeu essa linha de raciocínio? Então, para mim, fica muito mais lógico pensar dessa forma. E a segunda opção é quando os nossos órgãos, que são excretores e que metabolizam as toxinas e que jogam para fora, eles não estão funcionando. Então, por exemplo, o primeiro órgão que a gente excreta as nossas toxinas, aquilo que não serve, é o nosso intestino. O segundo é o fígado, o terceiro é o rim, o quarto é o pulmão e por último é a pele. Então vamos pensar que você começou lá a ter uma desbiose, você começou a intoxicar. Você vai começar a intoxicar ali primeiro, vai ferrar primeiro o intestino. Então assim, qual que seria o segundo órgão que daria um problema nessa pessoa? Fígado. Então olha só que interessante, a pessoa às vezes ela não vai ter exame nada no intestino, mas começou esse processo físico, não estamos colocando nada de emocional, começou esse processo pela alimentação, pelo estilo de vida, por estresse, começou essa desbiosezinha no intestino, como ele não consegue mais eliminar as toxinas, ou que não serve, ele vai sobrecarregar o fígado. Aí essa pessoa tem um problema lá no TGP, TGO, no fígado, começa a ter uma esteatose hepática, né? Ou começa a ter uma má digestão. Então assim, aí essa pessoa tem uma doença autoimune no fígado. Mas qual que é a causa? O intestino. Vamos supor que o fígado da pessoa também intoxicou e ela não consegue eliminar direito as toxinas, mas não te deu nenhum processo. Qual que seria o outro órgão? Essa pessoa começaria a ter problemas renais. Então, pedra no rim, ela poderia começar a ter infecção de urina. Então, vocês entendem a linha de raciocínio? O rim da pessoa também está ferrado. Qual que seria o outro órgão? Pulmão. Então, ela poderia ter excreção, tosse, gripe, né? Ela vai ter um processo inflamatório pulmonar, bronquite, quando ela tem um contato com aquela alimentação ou aquele processo, aquela doença autoimune. E o último seria o quê? A pele. Porque, gente, a pele a gente acha que não, mas o nosso suor, ele tem um fator muito importante na eliminação de toxinas. Vocês já perceberam assim, quando bebe demais no outro dia, ou quando você fica muito tempo comendo mal e você faz uma atividade física, às vezes o suor cheira forte, né? Esse cheiro forte é porque o corpo está tentando eliminar as toxinas. É por isso que a gente fala que é muito importante, além de você esfregar bem o corpo, né, mas para abrir os poros da pele, mas você passar quanto menos, nesses dias, óbvio, né, quanto menos creme você passar, quanto menos você tampar os poros, né, sei lá, você vai para a academia, quanto menos desodorante, alguma coisa que você passar no seu corpo, para o seu poro poder
eliminar o que é tóxico. Imagina, nosso corpo produz ácido lático o dia inteiro por tensão muscular. Então, assim, conforme isso vai acumulando, isso vai fragilizando esses órgãos que tem que eliminar. Então, imagina se você é um fumante. Então, você já prejudica o seu pulmão. Qual que é o próximo órgão? Pele. Então, essa pessoa, se ela tiver um processo de toxina, vai estourar na pele. E aí você vai tentar entender o contexto emocional e biológico, não faz sentido para essa pessoa. Ela não vive um conflito emocional que afetaria a pele. Mas ela está tendo uma alteração na pele. Mas por quê? Porque o pulmão dela está ferrado. Né? Ou, por exemplo, a pessoa que tem lá um processo no intestino, né, e que gera uma alteração no fígado e gera uma má digestão. Então, às vezes a pessoa, eu como, fico estufado, fico mal, meu estômago fica grande e tudo mais. Então, quer dizer, você está, através de um processo do intestino, você está prejudicando o seu fígado. E quem sabe aí a parte da anatomia, né, o fígado ele tem uma ligação muito grande com o ombro direito, através de sistema ligamentar e até mesmo neural, e a pessoa pode começar a ter dores no ombro. Né? Aí você vai lá para a fisioterapia, e se a pessoa ficar tratando só o ombro e não avalia essa parte do fígado, ela não consegue ter um sucesso muito grande nesse tratamento. Então, não sei se ficou claro para vocês essa questão da doença autoimune, que para mim, na minha percepção, tá? Aqui que eu estou dizendo, não sou dono da verdade, eu simplesmente estudo, pratico, coloco na minha clínica. Hoje dou cursos, né, de medicina germânica, com muito cuidado, passando com muita responsabilidade, porque é uma técnica muito importante para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem a capacidade de entender a medicina germânica, porque ela é feita para as pessoas entenderem melhor os seus sintomas. Né? Entenderem melhor o comportamento humano através de leis biológicas. Isso é muito legal. Então, quando você tem um processo emocional, aí o jogo muda. Aí o negócio é muito mais palpável. É muito mais fácil a gente identificar quando é emocional. As pessoas acham que é um pouco difícil isso, né? Quando é emocional é difícil. Não, na verdade não. Nós é que complicamos, né? Nós que queremos esconder, colocar debaixo do tapete, não queremos ver ali o que está acontecendo, né? Então, assim, como eu sou muito exigente nisso, sabe? Com os meus clientes eu pego muito no pé. Por mais que a pessoa não goste de olhar para o estado emocional, eu nunca vou deixar de tentar perceber isso. Por quê? Porque eu estou fechando uma porta. Imagina se o problema está ali e eu falo, não, emocional não. Sabe, eu estou fechando uma porta. No mínimo, se não é, então tá, vamos ver. Sabe, é como se você estivesse procurando a chave do seu carro, e aí você entra na sua casa e você fala assim, não, tenho certeza que não está no meu quarto, porque lá eu não coloquei. Aí você procura em todos os outros cômodos, você procura em todos os outros lugares e não acha. Na hora que você vê, está lá no quarto, onde você achava que não estava. E isso acontece assim, 80% das pessoas. Quando fala, não, isso aqui eu acho que é o jeito que eu durmo, isso aqui é a minha alimentação, isso aqui... Então, quando tem um processo emocional ou não, eu sempre gosto de investigar isso, porque isso traz uma liberdade muito grande no tratamento e na melhora. A pessoa com certeza vai melhorar mais. Então, só fechando essa primeira parte aí, eu acredito que segmentar o corpo em qualquer patologia, mas principalmente nas patologias autoimunes, elas não são muito válidas. Então, para mim, eu acho que não tem como segmentar o corpo humano nesse processo. A partir daí, nós vamos entrar um pouquinho agora nos conflitos biológicos. Então, vamos pegar o gancho da nossa amiga aí que mandou para nós uma patologia de Hashimoto. Então, como eu estava dizendo, né? Quando a pessoa tem um conflito, né? Um tipo de estresse ou uma percepção de vida de que ela precisa agir rápido, ela precisa fazer para realizar as coisas, tem uma conotação de tempo, né? Tem uma conotação de rápido. Então, o que acontece? Simplesmente essa pessoa, né, com esse contexto, né, de ter que agir rápido, ela sempre vai acionar a tireoide. Então, ela sempre aciona ali a tireoide. Por quê? Porque é ela que vai modificar, ela que vai acionar
ali o nosso metabolismo, para que você haja rápido. Aí vamos pensar assim, você começa agindo rápido, querendo resolver o problema de família, querendo resolver suas coisas, tem que ser mãe, tem que ser marido, tem que ser, sabe, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O que acontece? Chega um momento que isso vai ficando tão forte para o organismo que ele precisa ter um sentido biológico. Qual que é o sentido biológico? Brecar você. Então, como que o corpo poderia fazer, ou como que o seu cérebro poderia fazer para começar a brecar você? Primeiramente, ele não vai começar com uma doença autoimune, a não ser que for um estresse muito grande. Primeiramente, ele vai diminuir ou aumentar o hormônio. Então, assim, se ele diminui ou aumenta hormônios, o que acontece? A pessoa ela vai começar simplesmente a ficar mais calma. Ela vai começar a ficar mais mole, ela vai ter fraqueza, ela vai ter, às vezes, um hipotireoidismo. Então, olha só, o hipotireoidismo, na visão biológica, já é o cérebro, o corpo da pessoa brecando para poder fazer com que essa pessoa não viva tanto aquele estresse. E o que a gente faz? A gente vai e toma um remedinho e completa de novo. E não estou dizendo que não é para tomar, não é isso. Só estou explicando como que funciona. Chega um momento, aí o que acontece? Você regula ali sua tireoide, tem que regular, tá, gente? Às vezes tem que regular. Mas quando você não trabalha o conflito, quando você não muda a sua personalidade, quando você não muda o jeito de ação, você continua sendo do mesmo jeito, o que o seu corpo tem para fazer? Doença autoimune. Ele vai precisar destruir a sua tireoide. Esse conflito ele vai ser tão reincidivante, você vai ficar vivendo tanto isso, que a tendência vai ser assim, olha, eu preciso brecar essa pessoa totalmente. Então a pessoa começa a ter uma doença autoimune na tireoide. Então vocês entenderam como que é a visão biológica? E isso é muito legal porque a pessoa que tem esse problema, quando ela começa a perceber isso e quando ela muda de percepção, quando ela começa a agir diferente, ou quando ela começa a entender, né? Porque assim, por que você tem que agir rápido? Esse é o primeiro ponto, né? Por que você se cobra em ter que fazer as coisas logo? Sabe, existem N possibilidades, né? Eu já atendi pessoas que o parto foi difícil, eu já atendi pessoas que eram muito exigidas na infância. Eu atendi pessoas que os pais se cobravam demais para ter que resolver as coisas, queria tudo muito certinho. Nunca cobrou o filho, mas o filho vê. Aí se você tem a percepção da constelação familiar, você já começa a entender. Pô, às vezes a pessoa ela está seguindo o pai, ela está seguindo a mãe, ela está seguindo a avó, ela está seguindo o vô, o tio, a tia, que age dessa forma. Então, assim, acontece uma situação muito grave. Então, por exemplo, vamos supor que na sua família, os seus parentes eles tiveram que agir muito rápido por um problema financeiro. Então, assim, quando você, a partir do momento que tiver um problema financeiro, você vai também, baseado naquilo que você vivenciou, você vai querer viver isso rapidamente. Se você entra num processo de estresse muito grande, você pode gerar uma doença autoimune aonde? No seu intestino? Creio que não. Possivelmente na sua tireoide. É por isso que é muito certeiro quando você estuda as leis biológicas. Faz muito sentido. Todo mundo que faz uma sessão ou quem faz o curso de formação fala, nossa, faz muito sentido. Sabe? Então não é uma coisa que é muito jogada assim pra gente, sabe? No sentido de você tem isso porque é sua alimentação ou é o seu estresse. Não, tem um sentido, né, para o nosso corpo. Pensa assim, o nosso corpo, eu sempre falo isso também aí nas redes sociais, em consulta, ele sempre tenta ganhar tempo, né? Ele sempre tenta ganhar tempo. Por quê? Porque o nosso corpo ele tenta poupar energia. Então, assim, o máximo que ele puder fazer para poupar energia e ganhar tempo, ele vai ter uma resposta fisiológica para isso. Então, né, tem pessoas que diante de um estresse muito grande desmaiam, né, simplesmente vão lá, puf, apaga. Então, isso é um baita ganho de tempo e poupar energia, porque assim, o estresse está tão grande para a pessoa que é muito melhor ela desmaiar e ficar ali se fingindo de morto do que simplesmente ficar enfrentando aquela situação.
E assim sucessivamente, ó, tem muita coisa, gente. Outra doença autoimune que eu separei aqui, que é muito comum, tá? É o lúpus, tá? O lúpus eritematoso. Eu já atendi muitas pessoas, das que retornaram para mim, eu tive sucesso em quase todas as pessoas que se trataram com lúpus para mim. Olha só, para muita pessoa vai parecer um pouco difícil de escutar isso, mas aquele cliente que voltou e fez o tratamento até o final, praticamente todos eu consegui o sucesso ali no tratamento. A gente conseguiu diminuir exame sanguíneo. Impressionante, é impressionante como que melhora, né? E lógico, isso vai depender muito da mudança de percepção de cada um. Dermatite atópica, né? Sim, após o nascimento do irmão, ele sente bastante ciúme. Tem que analisar, né? A dermatite a gente sempre pensa numa questão de contato, uma questão de separação. Então, assim, aí, putz, são muitas possibilidades, né? Se foi a partir do nascimento do irmão, possivelmente ele deve estar sentindo esses ciúmes, né? Ou que a atenção não está mais para ele. Mas, ó, gente, o jogo não é só isso, né? O que eu preparo os meus alunos na formação? Porque o jogo não é só você bater ali, com certeza essa criança sentiu uma separação. O que eu penso como terapeuta? Tá, como que o pai lidar com os irmãos e com a família dele? Como que a mãe lidar com os irmãos e com a família? Ela sente ciúmes? Ela sente a separação? O pai sente o distanciamento? Entendeu? Então, quando você olha para tudo, fica muito mais fácil, porque se essa criança tiver, entre aspas, seguindo, conectado ao pai ou à mãe, e eles têm conflito com separação, nasceu o irmão, esse filho ele vai ter um problema de pele. Ele pode ter ali uma doença autoimune na pele. Então, voltando ali, né, para o lúpus ele também é uma doença autoimune que, se você for ver, ele pode atacar várias partes do corpo. Então, várias partes do corpo pode ter essa alteração com a doença autoimune. E o que vai depender? Se tiver na pele, sei lá, no pulmão, no rim, no coração, na coluna, vai ter que depender do tipo de estresse que essa pessoa está vivendo. Então, aí você tem que conhecer mais ou menos esse contexto biológico para você ir tentando mudar a percepção. Mas uma coisa é fato, a pessoa que tem a doença autoimune, presta atenção nisso. A pessoa que tem a doença autoimune, primeiro, ela não conseguiu ainda resolver o seu conflito. Segundo, ou o ambiente dela, ela revive demais o seu conflito, o seu estresse. Ou terceiro, o corpo dela não consegue, não tem capacidade para retomar, para parar de agredir. Ela precisa de um estímulo, ela precisa realmente limpar a água da cara, mudar o estilo total de vida, mudar a alimentação, mudar a parte do sono, todo esse processo tem que ser feito. Então, isso é o ponto principal das doenças autoimunes. Vamos falar agora de uma questão que é pouco polêmica, né? Que seria a parte da doença celíaca, né? Então, nós temos ali a doença celíaca, ela vai gerar, né, inflamação ali no intestino delgado, é a primeira parte ali do intestino, né? Nós temos o intestino delgado, o intestino grosso. O intestino grosso ele vai mais formar ali o bolo fecal para eliminar. Então a doença celíaca ela está se encontrando ali no intestino delgado. E o que eu percebo que é assim, porque aí cada um tem um sintoma, né? Tem gente que tem sangramento nas fezes, tem gente que... O principal é a diarreia. E a pessoa celíaca, geralmente, ela tem muita diarreia. E muitas vezes, hoje, na maioria das vezes, associada ao glúten. Mas vamos pensar de forma bem simples e lógica. O nosso subconsciente, o nosso cérebro, ele registra tudo o que acontece 24 horas por dia. Principalmente aquilo que é relevante, positivo, muito bom para nós, ou aquilo que é relevante, negativo, ruim. Em que o nosso cérebro mais se presta atenção? Naquilo que é ruim, naquilo que é perigoso, naquilo que é estressante, naquilo que realmente pode me agredir de alguma forma.
Então, o que acontece? Quando você vive uma situação estressante, se alimentando de alimentos com glúten, e nesse contexto você tem uma dificuldade de digerir, uma dificuldade de absorver o que está acontecendo, é como se você não conseguisse trazer para si uma informação. Acho que esse é o principal ponto. Na doença celíaca, a pessoa, ela não consegue interiorizar as coisas, porque essa é a função do intestino delgado. É ela que vai trazer os nutrientes, as proteínas, né? O intestino ele vai quebrar ali, vai começar essa absorção, né, para o nosso corpo das vitaminas, das proteínas, para que a gente possa estocar, levar para o sangue e assim sucessivamente. Então, aquela pessoa que quando acontece uma situação, aquilo não entra dentro dela, vou dar um exemplo bem claro. Eu até aceito o que minha mãe fez, eu tive que digerir, mas aquela conduta que ela tomou, para mim não é correto, eu não aceito, aquilo não entra dentro de mim, eu não consigo entender por que fez isso. E, gente, posso dizer uma coisa? Doença celíaca não vem aumentando cada vez mais, inclusive em crianças? Mas olha o tanto de intolerância que nós estamos tendo no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso século 21 aí. É o século que eu digo que é o século da intolerância. Então, assim, você acha que não é muito fácil você estar comendo alguma coisa com glúten e você passar um estresse muito grande? Algo que você realmente não consegue absorver para si? Geralmente ali os jantares familiares, os almoços, né? Comendo aquela sobremesa e tudo mais. E acontece aquela situação terrível. O que o seu cérebro vai fazer? Ele vai associar tudo, inclusive o glúten. Então, toda vez que entrar ali um processo do glúten, o seu sistema imunológico vai estar alerta. Opa, isso daí tinha no momento da minha agressão. Se isso daí tinha no momento da minha agressão, eu automaticamente já começo um processo inflamatório. É assim que a gente pensa sobre a doença autoimune, principalmente celíaca. Então, qual que seria o tratamento nessa pessoa? Identificar o estresse, identificar o conflito e simplesmente mudar a percepção, ressignificar, dar um outro sentido. É óbvio, e por um tempo tirar ali o glúten, né? Tirar ali esse agente ativador do problema, né? Tirar por um tempo, deixar o corpo se reestruturar de novo e assim tocar para frente, né? Outra doença que é muito comum, né, é a queda de cabelo, gente. Nós temos a alopecia areata, né? A pessoa ali, tem muitas mulheres tendo hoje em dia e é considerada uma doença autoimune, né? Onde o próprio corpo começa a atacar essa parte, essa região na cabeça. E a gente vê que está muito associado ao estresse emocional, mas muito mesmo. Tanto é que as pessoas elas tentam com medicamento e às vezes não dão certo. E a maioria das vezes o conflito emocional é separação. Então a pessoa ela sente um distanciamento, ela sente uma ruptura, ela sente um rompimento emocional, afetando assim uma área no cérebro que vai controlar aquela região ali na cabeça, por exemplo, gerando uma queda de cabelo. Então vocês entenderam o raciocínio? Eu acho que era isso que eu queria deixar aqui para você hoje, esse raciocínio sistêmico, né, mas também biológico, porque, por exemplo, não é à toa que às vezes eu possa sofrer com separação, né? Então assim, é genético porque minha mãe, minha avó, as pessoas têm, mas você parou para pensar se você vive a vida do mesmo jeito que eles? Se você percebe o estresse da mesma forma que eles? Então, se isso acontecer, consequentemente, você vai ter a mesma ativação, você vai ter o mesmo processo e você vai ter a mesma doença. Sim, a púrpura também é considerada uma doença autoimune. Então, assim, hoje em dia, nós temos um leque muito grande de doenças que são consideradas autoimunes, principalmente quando não se tem uma explicação muito concreta para essa doença. Nós temos também
na coluna, sabe? Eu esqueci o nome daquela doença, onde a pessoa vai ficando rígida na coluna, vai fundindo a coluna. É um processo também é um baita de um conflito de desvalorização, onde a pessoa revive constantemente esse conflito de desvalorização. Ela estressa e relaxa, estressa e relaxa. A doença de Crohn também aí vai ser, a gente acho que já falou um pouquinho sobre ela, sobre o intestino, né, a questão de absorção. Então, a forma como você gerencia a sua vida e a forma como você leva os seus conflitos é que fazem com que você tenha, na maioria das vezes, uma alteração no seu sistema imunológico. Então, vamos botar para hoje aqui o que está acontecendo, essa pandemia e tudo mais. Então, quando a gente fala assim para não ter medo, né, para não ter... Não é demagogia, sabe? Isso é espondilite anquilosante, muito bem. Da coluna, aí me lembrou ali. Então, é só você pensar que se você ficar estressado, com medo, cara, é muito mais fácil você ter uma patologia autoimune. Então, assim, isso é cientificamente comprovado. Então, o conhecimento, é só o conhecimento que vai fazer com que você saia desse medo, que você saia desse estresse, que você consiga perdoar, que você consegue aceitar uma situação do jeito que foi, que você consegue aceitar a sua vida do jeito que ela é. Pô, cara, a vida está do jeito que ela é. Significa que eu tenho que ficar do jeito... Não é isso. Mas para eu sair do ponto A para ir para o ponto B, eu preciso concordar com o meu ponto A. Pô, eu tô na merda, eu tô ferrado, eu tô me relacionando mal, eu tô trabalhando mal, eu tô fazendo, né, não tô me relacionando bem com a minha família, eu tô irritado. Você precisa aceitar que você está naquele posicionamento, para depois você conseguir partir para o ponto B, partir para um outro processo, né? Para que você consiga, através desse reconhecimento, você vai ganhar força, sabe? Você vai se sentir mais capaz de direcionar para um outro lugar. Né? Por isso que, dentro da formação em leis sistêmicas e biológicas, o que a gente faz primordialmente é isso. Né? E hoje me perguntaram aí sobre como faz para estar na esfera da mãe. Né? Uma pergunta muito boa, né? Porque já fiz inclusive live sobre isso. Cara, não tem nada melhor do que você fazer uma constelação, do que você fazer uma dinâmica, 1, 2, 3, 4, 5... Né? Se tiver alguém do curso aí, dá um alô para falar sobre isso, entendeu? Se alguém estiver vendo, é assim. Às vezes você faz num módulo, cara, na hora que você vê, você já pumba, transformou, você mudou. Então a gente tem que se permitir experimentar as coisas novas, permitir se abrir para o novo, para que a Marcela tá aí, para que a gente possa realmente conseguir essas mudanças no nosso sistema nervoso central, no nosso sistema nervoso periférico e nas doenças autoimunes. Então, aí é sensacional a formação. A Marcela está fazendo, né? Falta aí 3 módulos, né, para a gente terminar. E é isso aí, sabe? Assim, as pessoas elas vão experienciando, né? Então, assim, eu consigo direcionar um pouquinho vocês hoje aqui. Eu estou dando uma explanação teórica, né? Mas não tem nada melhor do que você experienciar e viver na prática, sabe? Você sentir, a Jaque também está fazendo aí a formação, né? Você sentir realmente, você fazer uma dinâmica, ir lá abraçar a sua mãe, sair, perdoar o pai, melhorar o relacionamento. Então a gente pode ficar fazendo 1000 lives aqui, você escutar 1000 lives, vai te ajudar? Pô, vai te ajudar muito. Mas será que vai te ajudar tanto quanto você concretamente realizar algo? Né? O nosso cérebro ele vive o real, virtual, imaginário. Mas quanto mais real for para você, mais fácil você vai conseguir essa mudança. Então, na minha concepção hoje, toda doença autoimune tem cura? Tem. Toda doença autoimune para mim hoje tem cura. Se deteriorou o órgão, por exemplo... vamos falar da tireoide ali. Se é uma mudança de vida lá, é uma mudança de vida, as dinâmicas realmente. Então, se a gente tem uma doença autoimune na tireoide, né, e você deteriorou sua tireoide e ela não funciona mais, cara, não tem mais jeito, você vai ter que tomar remédio para sua tireoide pro resto da sua vida. Mas será que convém você pro resto da sua vida continuar se exigindo, vivendo a vida da mesma maneira, te dando estresse, tensão e você repetindo o seu conflito? Acredito que não.
Então, mesmo que você não tenha mais a capacidade funcional no seu órgão, você pode curar a sua mente, você pode curar a sua cabeça, você pode curar a sua alma, você pode se sentir melhor na sua vida, você pode melhorar os seus relacionamentos, você pode melhorar a forma como você lidar com as pessoas. Então é isso, gente, é botar a mão na massa mesmo, tá? Agradeço aí a presença de todos, já tenho programações para mais algumas lives, tá? E espero que hoje essa live aí sobre doenças autoimunes tenha clareado um pouquinho na cabeça de vocês sobre um processo tão complexo, mas que para mim é muito simples, é muito fácil, é muito tranquilo de enxergar de uma forma diferente. Certo? Um grande abraço e até a próxima.